Muitas famílias no mundo inteiro estão enfrentando os desafios da demência frontotemporal, a mesma doença que está afetando o ator Bruce Willis. Ela principalmente vai afetar a memória, linguagem, comportamento e personalidade. Eu sou Sandro Calef, enfermeiro gerontologista, e esse é o nosso canal Envelhecitude. Vem aqui com a gente para você descobrir um pouquinho mais sobre a demência frontotemporal. Pois é, pessoal, mais ou menos 15 pessoas a cada 100 mil vão desenvolver a demência frontotemporal na faixa etária entre os 45 e os 64 anos. E a sobrevida dessas pessoas é muito pior do que aquelas pessoas que são diagnosticadas com a demência de Alzheimer. E a média de vida após diagnóstico ou início dos sintomas da demência frontotemporal é em torno aí de mais ou menos 6 anos após esse início de sintomas. E quanto mais jovem a pessoa iniciar os sintomas da demência frontotemporal, menor vai ser essa sobrevida. E mais ou menos aí 50% das pessoas com demência frontotemporal têm histórico da doença na família. E o ator Bruce Willis foi uma dessas pessoas que foi diagnosticado com a demência frontotemporal e agora em 2023, em fevereiro mais precisamente, a família dele havia divulgado esse diagnóstico de demência frontotemporal. O ator Bruce Willis tem 67 anos e se aposentou em 2022 por causa de uma dificuldade de comunicação e de memorização dos roteiros dos filmes e começou a ter essa dificuldade em se adequar à realidade por causa da sua demência frontotemporal. E Bruce Willis é super famoso por ter feito filmes maravilhosos como Duro de Matar, Red, Aposentados e Perigosos e o seu último filme em 2022 que foi o Assassino. E Bruce Willis já vinha com essas alterações de comportamento e de memória há alguns anos, né? E até que em março agora de 2023, a família veio informando que ele já estava com alguma forma agressiva e já não estava mais reconhecendo a própria mãe. Então, durante a gravação desse filme Assassino, ele começou a desenvolver a afasia, que é justamente essa dificuldade de se comunicar, armazenar informações e passar o conteúdo ali como ator. Isso vem causando uns impactos enormes na qualidade de vida do Bruce Willis. Limitações de movimento, de memória, agressividade, dificuldade em manter uma linha de raciocínio. E isso é essencial na vida de um ator, não é mesmo, pessoal? Isso vem fazendo com que limitasse bastante a vida do ator que resolveu se aposentar em 2022. Mas o que é, Sandro, então, essa tal de demência frontotemporal? Bom, é uma doença que ela é provocada por causa da perda de neurônios, né? Os neurônios vão se perdendo ao longo da vida, não se tem uma causa de diagnóstico muito precisa, não se sabe muito bem o que pode estar levando a essa morte de neurônios, mas isso faz com que a capacidade cognitiva e o tamanho da massa cerebral da pessoa diminua consideravelmente, principalmente no lobo frontal, que é esse aqui da frente, né, atrás da testa, e o lobo temporal, que é esse aqui atrás das orelhas. E essa demência ela afeta especialmente as pessoas com menos de 60 anos e vai mudar muito a sua comunicação, movimentos do corpo, comportamento e a memória. Mas vamos lá, quais são os principais sintomas que a gente observa numa pessoa com demência frontotemporal? Primeiro a gente precisa entender que a pessoa que tem a demência frontotemporal dificilmente ela vai ter consciência da sua doença. E é a família quem percebe muitas vezes principalmente as alterações de memória, comportamento e de comunicação e acaba levando esse paciente ou essa pessoa para uma consulta com um profissional de saúde, geralmente neurologista e geriatra, para descobrir o que está acontecendo que está provocando essa mudança de comportamento e personalidade de uma forma tão abrupta. Mas as características principais da demência frontotemporal são a desinibição, a apatia, que é a perda, né, da expressão corporal, expressão facial e a perda da empatia,
Isso está muito relacionado à diminuição do lobo frontal, principalmente a desinibição, né? Então começa até mesmo a ter algum tipo de compulsão por comida, compulsão sexual e até mesmo a hiperoralidade, que é levar tudo à boca, é como se estivesse redescobrindo o mundo à boca. Então tem um excesso de uso da boca, tudo que se vê quer levar ela ali. Então são sintomas bem iniciais que a gente pode observar nessa pessoa, que começam de forma bem discreta e vão piorando com o tempo. Mas outros sintomas também podem acontecer, como sinais de manias. Bater palma o tempo inteiro, ficar viciado em um determinado tipo de coisa, comida, repetição cansativa das palavras e alguns fanatismos, como o fanatismo religioso, que a pessoa não tinha essa religiosidade toda e ela começa do nada a ter um fanatismo sobre alguma coisa, né? Não só religião, mas ele começa a ficar muito fixado em algum tema ou algum objeto e só falar daquilo, só viver aquilo. E vai chegando um momento que essa pessoa ela começa a ter uma dificuldade muito grande em realizar planejamento, desde coisas simples, como preparar o próprio café e tomar banho, até coisas mais complexas, como pegar a chave de um carro, dirigir, fazer uma conta, pagar uma conta no banco e a sua organização para as atividades do dia a dia. Então são sintomas bem iniciais que vão sempre desencadear uma piora ao longo do tempo. Lembrando que mais ou menos aí em 6 anos a pessoa já tem uma piora importante da demência frontotemporal. Até que essa pessoa ela vai começar, né, na fase mediana da descoberta ou do início dos sintomas da demência frontotemporal, começar a ter reações explosivas, agressivas, e isso vai limitar muito as suas relações interpessoais e o seu convívio social. Porque, afinal de contas, muitas pessoas não sabem o que é a demência frontotemporal, não sabem associar os sintomas e os sinais com a doença e, pior ainda, não sabem lidar com essas situações que podem e vão piorar com o tempo. Isso pode chegar a situações que vai levar a pessoa a não saber mais a utilidade de objetos comuns, do tipo uma caneta, não sabe o nome dela mais e não sabe para que ela serve. Um sabonete, não sabe mais o nome daquilo e não sabe mais para que ele serve. Mas, tirando esses sintomas iniciais, essas características, existe alguma forma de diagnóstico para demência frontotemporal? Pois é, pessoal, o diagnóstico é basicamente clínico, tá? É de observação, inicialmente da família, que percebe essa mudança de comportamentos, né, de atitudes e de hábitos diários, dificuldades de limitação em movimentos, em raciocínio, em organizar ideias, em conversar, que vai levar essa pessoa a ser consultada por um profissional de saúde, né? Mas existem também formas de diagnóstico através de imagem, né? Imagem cerebral, como por exemplo ressonância magnética, tomografia computadorizada de crânio, que não vão diagnosticar a demência frontotemporal, mas elas vão observar uma diminuição no tamanho e na densidade desse lobo frontal, atrás da testa, e do temporal, que é aqui atrás das orelhas. E o tratamento ele vai ser paliativo, né? Prescrito aí o tratamento, quando for medicamentoso, pelo médico, geralmente é pelo geriatra ou pelo neurologista, para minimizar esses sintomas, retardar a piora do quadro clínico dessa pessoa que tem a demência frontotemporal e tentar manter também o convívio socioafetivo e a cognição. Cognição é todo aquele envolvimento de capacidade de retenção de informação, memória, linguagem, humor, que é essencial para a pessoa se manter ativa. Então é importante que esses estímulos aconteçam por parte da família ou das pessoas que convivam no dia a dia com a pessoa que foi diagnosticada com demência frontotemporal. E o estímulo cognitivo com as atividades de raciocínio, de lógica, memorização, são muito bacanas para ajudar a diminuir a velocidade da perda de neurônios provocados pela demência
frontotemporal. E eu acho que essas informações são muito legais para vocês e tá merecendo um like e uma inscrição aqui no canal Envelhecitude. Mas e aí, o que você em casa, né, ou no seu trabalho, sendo um cuidador ou um profissional de saúde que está lidando com uma pessoa com demência frontotemporal pode fazer? Primeira coisa é entender que a doença, ela não é algo tão sinistro quanto a gente pensa. Ela tem um prognóstico ruim, tá? Ao final das contas é um prognóstico bem sombrio. Isso eu não vou negar para vocês. Mas o primeiro ponto que a pessoa que está cuidando dessa outra pessoa com demência frontotemporal é entender que a agressividade, a mudança de comportamento não é uma implicância com você e não é nada contra você. É provocado pela destruição dos neurônios frontais e temporais dessa pessoa. Então não adianta ficar brigando, a gente muitas vezes vai ter que entrar na dança, entrar na roda e participar daquele jogo que a pessoa está vendo na vida dela, né? Afinal de contas, ela perde muito de sua capacidade de discernimento e de lógica. Então, algumas dicas que são muito importantes para você é manter uma rotina diária. A rotina diária, principalmente para as atividades do dia a dia, como tomar banho, tomar os medicamentos, se alimentar, tomar o banho de sol, passear na quadra, na calçada, né, ver a rua, são rotinas essenciais que precisam ser mantidas naquele horário, naquele formato, para não confundir a cabeça dessa pessoa, tá? Principalmente quando ela estiver prestes a ter um ataque de agressividade. A gente já começa a observar que o comportamento vai mudar. Ela já começa a falar um pouco mais alto, já começa a fechar um pouco mais a cara e logo em seguida a gente pode observar um ataque de agressividade ou um ataque de aquele rompante do nada que começa a implicar. Então, outra dica importante é evitar os excessos, principalmente os excessos de estímulo. Televisão muito alta, coloração forte da televisão, muita iluminação principalmente no final da tarde, né? Que a gente já falou aqui num vídeo anterior sobre a síndrome do pôr do sol, né? Onde o finalzinho da tarde, início da noite gera uma confusão. Dá uma corridinha lá naquele vídeo para você ver como lidar com a síndrome do pôr do sol, que é bastante comum nas pessoas que têm demências e não é diferente na demência frontotemporal. Então evite os excessos de barulho, de muita gente, de muita luz, principalmente nesses horários de final de tarde. As atividades cognitivas de raciocínio, lógica, isso vale jogo de xadrez, jogo de memória, sudoku, palavra cruzada, jogos de associação, né? O que é relacionado isso com isso, para que serve isso, para que é o nome, qual é o nome daquilo. Então essas atividades geram um estímulo cognitivo muito bom e ajudam a retardar a perda de neurônios. E ver que esse cuidado, entender que esse cuidado é algo que consome muito o cuidador, principalmente o cuidador familiar, né? Que existe além do processo de cuidado uma afetividade, uma relação sanguínea, quando a gente está falando de família, né? Uma relação de amizade muito próxima. Isso desgasta muito o cuidador. Então é importante que você tenha momentos para você fora do cuidado da pessoa com demência frontotemporal. É aquele momento que você vai se desligar, você vai fazer sua unha, vai fazer seu cabelo, vai tomar sua cervejinha com seus amigos, vai para sua igreja fazer sua oração. Então é um momento seu. Então você precisa também sair dessa linha de cuidado o tempo inteiro e se cuidar. E é importante também que você busque a ajuda de um profissional especializado em saúde do idoso para poder enfrentar e lidar de uma forma melhor com esses desafios provocados pela demência frontotemporal. Mesmo que ela ainda não tenha cura e não tenha um tratamento específico, tá? O acompanhamento com um profissional especializado de gerontologia, de geriatria e psiquiatria ou de neurologia vai ajudar muito a diminuir os efeitos devastadores da demência frontotemporal e ajudar
principalmente essa pessoa diagnosticada com esse tipo de demência, viver de uma forma melhor e com mais qualidade de vida. Se você gostou desse conteúdo que eu acabei de trazer para você, deixa seu like aqui nesse vídeo aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no Envelhecitude, que sempre tem conteúdo muito bacana para você. E um beijo no coração e um excelente envelhecimento para nós! Isso aí, pessoal! Tem mais um monte de vídeo aqui no canal Envelhecitude que você pode assistir. Agradeço muito a sua audiência. E aí, vamos divulgar essa informação? Curtir, se não se inscreveu, se inscreva. E aproveita e dá uma maratonada nos outros vídeos que tem aqui no canal.